Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Esse é o programa Vida em Movimento e eu sou a Nirley Crespi. Bem pessoal, nós temos aí conversado nesses últimos programas sobre a constelação e como que ela atua. Nós temos conversado sobre vários aspectos, né? Falamos já sobre relacionamentos, sobre vários aspectos. E hoje, em especial, eu vou abordar um assunto que para muitas pessoas acaba sendo muito delicado, né? Então, que assunto que é esse que é delicado? Bem, o relacionamento pais e filhos, horas. E o que isso influencia na nossa vida, né? Como que isso influencia na nossa vida? Muito bem, quando nós pensamos, né, no relacionamento pais e filhos, nós estamos pensando, obviamente, rapidamente, você se reporta aos nossos pais, óbvio, né? E para quem já é pai, já é mãe, até para quem já é avô, avó, você pensa nos seus filhos, nos seus próprios filhos e acaba até esquecendo um pouco dos pais nesse momento, porque a vida continuou, você teve seus descendentes, etc. Essa é a primeira reação e é uma reação esperada. A questão que eu quero abordar aqui com vocês hoje nem é exatamente esse ponto, né? É assim, é entender um pouquinho dessa continuidade da vida, né? Para que a nossa espécie se perpetuasse, havia a necessidade de quê? Da reprodução. Dentro da reprodução, nós vamos ter, obviamente, a questão dos filhos, dos netos, dos bisnetos e assim por diante. Então, a princípio, a nossa relação era realmente uma relação de multiplicação, tá? Vamos entender dessa maneira, vamos pensar, nós podemos até pensar dessa maneira. Era uma necessidade de multiplicação, assim como na natureza a gente encontra nas inúmeras espécies a multiplicação. Algumas espécies, quando reproduzem, elas têm muitos filhotes. Já visto, por exemplo, mamíferos, né? Em todas as raças, não só mamíferos, como aves, como peixes, eles vão estar se reproduzindo em grande quantidade, conforme a própria necessidade do ambiente da espécie. Ou seja, por exemplo, você tem lá um cardume de peixes, você vai ter dentro, né, dos peixes, né, vamos dizer assim, da especialidade peixes, nós vamos ter algumas espécies que se reproduzem em quantidade muito, muito grande. Por exemplo, cardumes de sardinha e outros peixinhos desse gênero, né? Ou mesmo na água doce, de tilápias ou de outros bichinhos desse gênero. E por que isso acontece? Isso acontece porque dentro da cadeia alimentar eles são muito importantes para alimentarem grandes peixes, né? Então, por exemplo, baleias, tubarões, grandes mamíferos, né? E aí esses peixinhos, eles vão então se produzir em larga escala, pensando que de repente eles são o gado, né, dos mamíferos, dos grandes mamíferos do mar, por exemplo. Vocês já pararam para pensar nisso? Então, isso é bastante interessante quando a gente olha para isso dessa maneira. Ou seja, quando nós começamos, nós tínhamos essa questão, né, a necessidade de habitar a terra com muitos filhotes, né? Os homens precisavam, então, estar se reproduzindo mais. E aí nós fomos fazendo isso naturalmente também, tá? Então, as fêmeas elas não produzem muitos filhotes ao mesmo tempo, né? Elas normalmente produzem um ou dois, né, já mais raros, ou 3 ou 4 ao mesmo tempo, isso em casos muito raros, né? De trigêmeos, de quadrigêmeos, de muitos filhos ao mesmo tempo. Então, normalmente, na raça humana, você vai ter um filhote a cada 9 meses, com a possibilidade de ter a cada 11, se essa fêmea ela engravidar, se ela ficar novamente gestante 2 meses após, né? Porque precisa de um tempo para que esse útero volte a ter condições de gestar mais um filhote, né?
Então, naturalmente, os homens, eles vão se reproduzindo anualmente, vamos dizer assim, né? E com isso nós fomos habitando aí o planeta, e hoje nós somos essa quantidade imensa de pessoas sobre o planeta. E foi se percebendo que pela questão da perpetuação ainda da espécie, por ser ainda um ser, né, um filhote frágil, né, porque o homem, a criança humana, ela é frágil, ela é passível de ser presa na natureza muito fácil, né? Então, pelo equilíbrio da natureza, né, a questão do equilíbrio das espécies, então nós fomos tendo aí um desenvolvimento de tecnologia dos homens, né, criando armas, criando abrigos para poder se defender. Então isso tudo, gente, nós vamos estar trazendo na nossa memória celular, nós trazemos isso na nossa memória ancestral, de forma como inconsciente, tá? De forma inconsciente, nós temos esses registros e lidamos com esses registros, tá? Então, quando a pessoa casa, normalmente, qual é a primeira ideia que todo o clã ou a família já pensa? Quando que você vai ter filhos? Poxa, mas acabei de casar. Então, mas casou, tem que ter filho. Não casou, tem que ter filho. Pode ser diferente, né? E aos poucos essa tendência veio se reformando. Até há poucos anos atrás, se você pensar, nós tínhamos famílias muito numerosas. Ainda temos, né? Mas era muito mais intenso. Então, era comum você ter famílias com 12, 13, 14, 18 filhos. Nossa, isso tudo. Se a gente for aqui, tô falando de Brasil, vamos pensar aqui no Brasil. Nós vamos lá para o interior do Brasil, onde havia uma necessidade, né, de filhos para que essa família pudesse lidar com a terra, pudesse trabalhar, e também na questão dos contraceptivos, né, que não eram muito divulgados e nem utilizados. Então essas mulheres casavam muito jovens, né? Era até muito comum o casamento da menina com 14 anos, 15 anos, e a partir de então ela já começa a ser uma boa reprodutora, né? E aí ela vai tendo filho uma vez por ano, e aí você soma, e você vai ter uma mulher de 50 anos aí com uma quantidade imensa de filhos, né? Ainda com filhos pequenos, ainda acabando de criar, vamos dizer assim. E ela passou a vida tendo muitos filhos, né? Se você pensar, um por ano, se ela casou lá com seus 15 anos, se ela teve 18 filhos, 20 filhos, foram 20 anos reproduzindo, ela vai estar com 45, 50 anos. Não é assim, gente? É assim, né? Então, ela vai estar ali ainda lidando com filhos pequenos já nessa idade. Como se essa idade fosse muito avançada. Para os padrões de hoje, são mulheres ainda muito novas, né? Então, como é a relação mãe, filho, pai, filho nessa altura do campeonato, né? Quando você tem um filho, quando você tem 2 filhos, você tem uma prole pequena, o cuidar, né, o cuidado com esses filhos, ele é mais viável no sentido de que você e seu companheiro, e mesmo que esse companheiro seja um pouco ausente, essa mãe até consegue lidar aí com 2, 3, 4 filhos, ela acaba dando conta, né, apesar de ser muito desgastante, ser corrida, ela acaba dando conta. Mas quando já passa desse número, ela precisa do auxílio externo, ou seja, além do marido, que deveria já estar participando do processo, ela vai precisar de auxílio externo, ou que o filho ou a filha mais velha, ou mais velho, tanto faz, assuma uma parte dessa responsabilidade. E ele começa a cuidar desses irmãos, dessas irmãs, como sendo parte
da missão dele, da obrigação dele, do dia a dia. E aí, sistemicamente, é que começam a surgir os emaranhamentos, os enroscos, né? As mudanças, né? Vamos dizer assim, as confusões de papéis. Olha, aí é que a gente começa a olhar, então, como é a sua colocação dentro do seu sistema. Você, quando passa a ser, então essa criança, quando passa a ser o gestor, o cuidador dos irmãos mais jovens, mais novinhos, ele toma o lugar do pai e toma o lugar da mãe, ou de um ou de outro, tá? E quando isso acontece, além das questões dele pessoais, das predisposições dele pessoais, das necessidades de aprendizado dele, ele ainda acumula vamos dizer assim, o peso, a carga, a missão desses pais, né, que estão lá fazendo de tudo para dar conta de alimentar esses filhos, né, de alimentar essa prole numerosa, de cuidar das vestimentas, de cuidar da própria habitação, da casa, né, de verem como que eles vão acomodar esses filhos dentro do local onde eles residem, se eles vão precisar ampliar esse local. Então, existe toda uma complexidade que normalmente, como cai no automático, a gente não para pensar, a gente não avalia, né? As pessoas nem se dão conta de que isso existe. E aí, o que isso gera na nossa vida? Você vai dizer, tá, mas o que isso tem a ver? Bem, se você assume o papel que não é seu, se você toma para você, como dizia Bert Helling, a missão do outro, se você toma o lugar da mãe, se você toma o lugar do pai, você já não tem o seu lugar adequadamente definido. E isso vai interferir sim nas suas relações, na continuidade da sua vida. Então fica claro que no momento em que você inconscientemente, por necessidade, tá? Porque isso é uma necessidade, eu não estou criticando, eu estou comentando a respeito de necessidades de adaptação. Então, quando você assume essa nova, vamos dizer assim, essa nova posição dentro do seu sistema, quando isso acontece, você vai estar automaticamente alterando a sua continuidade na vida. Como que vai ser o seu relacionamento quando surgir um companheiro ou uma companheira? Ou seja, um candidato a companheiro ou companheira. A menina, por exemplo, pode se sentir muito cansada, ela pode se sentir extenuada, né? Por já ter criado os filhos, por já ter criado os irmãos. E aí ela nem se sente atraída ou até nem abre muito espaço para um relacionamento, porque ela está saturada, porque o que fica na cabeça dela? Nossa, minha mãe teve lá 6, 7, 8 filhos, e minha mãe passou a vida inteira, ela acordava cedo, passava o dia inteiro cuidando da casa, ela não teve tempo de olhar para ela, não teve tempo de cuidar de si mesma, precisou da minha ajuda, da ajuda da minha irmã ou do meu irmão também. Nós acabamos tendo um relacionamento muito distanciado da mãe, um relacionamento distanciado do pai. Ai, credo, eu nem quero saber disso pra minha vida. Ai, minha vida vai ser diferente. Eu não vou casar, não vou ter filho, não quero saber disso. Isso eu ouço muito, tá? Ou então, se eu casar, caso eu case, eu não vou ter filhos. Eu não quero saber disso, Deus me livre. Então, são situações de estresse, de cansaço, né? E por conta de estar no papel que não era dela, né? Que não era dele. Aí o cara chega e fala assim, eu casar para ter esse monte de filho, tá louco, não vou fazer isso. Isso é uma reação. Outra reação que interfere nos relacionamentos. Bom, então, como minha mãe teve muitos filhos, eu também vou ter muitos filhos, porque eu dou isso como certo. Tanto faz homem quanto mulher, tá? E aí o cara sai por aí reproduzindo. Ele reproduz com uma pessoa, né? Ele vai lá,
tem um relacionamento e essa mulher engravida. Aí ele sai desse relacionamento, ele diz, não, mas esse eu não quero ficar com ela, não gosto dela, então ficou. Mas o filho eu assumo, ok, bacana, isso quando acontece já é uma grande coisa. Aí ele tem lá o filho com uma, com duas, com três, com quatro. Eu conheço gente assim, tá? Então eu não tô criticando também nem nada, só tô constatando, tá? Então esse homem, ele tem lá a sua prole dividida em setores, né, por mulheres, mas ainda assim, o que acaba trazendo? Um prejuízo de convívio, de qualidade de relação desse pai com esses filhos, que ficam lá com as mães, e ele vê de vez em quando, e desses filhos não terem o convívio com os irmãos. Vejam como isso vai esse emaranhado, ele vai se espalhando na rede, vamos dizer assim, tá? Uma outra reação possível, então, aquela que não quer casar ou que se casar não vai ter filho, aquele que vai, ok, minha mãe teve, então eu vou ter, a mulher também que, assim, acaba fazendo a mesma coisa com homens diferentes. Ficou com um homem, lá no fundo tem aquele registro que quando ela tá no relacionamento ela precisa reproduzir, um registro inconsciente, o que acontece? Ela engravida desse indivíduo. Não deu certo a relação, se separam, ela fica com a guarda desse filho e vai para uma segunda relação. Entrou nessa segunda relação, acontece a mesma coisa, ela tem um segundo filho, de um segundo relacionamento, não deu certo, ela fica com os dois, com a guarda dos dois, e ainda assim essas crianças estão convivendo. Vai para um terceiro relacionamento, acontece novamente, mais um filho. E aí você fala, nossa, poxa, essa mulher aí também, viu? Todo homem que tem, ela tem que ter filho. Lá no fundo, lá dentro, lá no inconsciente, sim. É esse o registro, é esse o comando. Todos os homens com quem eu me relacionar, eu devo ter um filho. E isso vai prejudicando a vida dela de relacionamentos, porque ela se sente insatisfeita, porque ela recebe outros tipos de estímulos nesta vida, na educação dessa vida. E ela não se sente à vontade tendo tantos filhos, mas é algo que assim é como se ela não conseguisse evitar. Sim, é algo que ela não consegue evitar. Não é que ela não conseguisse, ela não consegue. E ela não consegue justamente porque ela está conectada a essa programação. Existe uma programação inconsciente de que há necessidade da reprodução. Ok, essas crianças acabam tendo a referência de do pai também bem truncada. Assim como o pai que vai tendo um filho com cada mulher, a mulher que tem um filho com cada homem e vai unindo, né, esses filhos vamos dizer assim, na oca dela, né, na casa dela, ela vai ter que dar conta da criação deles. Então, ela vai entrar naquele padrão anterior, onde ela vai precisar cuidar das vestimentas, do ambiente onde eles vivem, de como acomodar essas crianças, de como que ela vai fazer. Então, ela precisa sair para trabalhar, ela vai em busca da sobrevivência, ela vai em busca do alimento, ela vai em busca da sobrevivência, vamos dizer assim. E ela precisa delegar, então, os cuidados dessas crianças menores aos irmãos mais velhos ou à avó. Aí entra o papel da avó também nessas histórias. A avó vai servir de suporte para que essa mãe saia para buscar o sustento, ok? Não existe crítica, existe constatação, volto a dizer para vocês. E nesta situação, essa avó acaba tomando o papel de mãe dos netos. Quando ela toma o papel de mãe dos netos, ela está assumindo aquele papel que ela não pôde assumir quando ela foi mãe. Então, ela toma os filhos dessa filha ou desse filho
e assume para ela o papel. Vejam só como a coisa vai emaranhando cada vez mais. E isso vai influenciar nos relacionamentos? Claro que vai, porque vai passando de geração para geração, perpetuando de geração em geração, esse emaranhamento, essa confusão de papéis. E ninguém sabe quem é quem, de fato, emocionalmente falando. Então, essa criança que vai ser criada, né, vai ter o suporte da avó para poder ser criada pela mãe, ela então olha para a avó e acaba até chamando a avó de mãe. Então, ela acaba tendo dois referenciais de mãe. A mãe que sai para trabalhar, porque precisa trazer o sustento. A avó que está no papel da mãe, que não é mais, que deixa de ser avó e passa a ser mãe, mas que ele sente falta da avó. E aí, ela vai acumular o papel de avó e de mãe. E fica tudo muito confuso. Então, pessoal, tem coisas que é importante olhar para isso tudo, tá? É muito importante a gente poder olhar para esse emaranhamento que está dentro da nossa família, do nosso sistema, para entender por que de repente o meu relacionamento com um companheiro, com uma companheira, não dá certo. Eu fico trocando de companheiros o tempo inteiro. Ou eu fico numa relação que me faz mal. Eu permaneço dentro de uma relação que me faz mal. Por quê? Porque ali atrás, lá atrás, veio uma ordem dos nossos pais de que eu não poderia me separar. Que isso não era adequado. Isso vem culturalmente falando também, tá? E aí vão surgindo várias ordens, né? Várias ordens inconscientes, aonde eu não permito que o meu relacionamento tenha uma qualidade de desenvolvimento, uma qualidade saudável, vamos dizer assim. Aí a pessoa está ali naquele relacionamento e começa a se tornar abusivo, tanto de uma parte quanto de outra, porque aquele que é abusado permite que o abusador abuse dele, tá? Então não importa se é o homem, se é a mulher, o abusador, não importa se é o... Não importa, aquele que está abusando, ele só abusa porque o abusado está permitindo de alguma maneira, porque lá atrás, no inconsciente dele, existe ou essa ordem ou essa permissão. Então, gente, o relacionamento pais e filhos é muito importante. Porque a sua prosperidade, a minha prosperidade, a prosperidade do clã está baseado nessas permissões ou nessas exclusões. E tudo aquilo que é excluído, ele traz uma complexidade para o sistema, porque o sistema vai buscar essa exclusão. Ele vai precisar repor algo nessa exclusão. E tudo que é excluído é muito complexo. E aí entram, né, e isso vai ser um tema para uma próxima abordagem, que são os filhos abortados, tá? Sem nenhuma conotação religiosa na história, mas assim, de que forma isso impacta no nosso sistema e na nossa vida como um todo, nos relacionamentos inclusive, e principalmente nos relacionamentos, como que isso impacta, e é importante ser olhado. Mas voltando para a questão, né, ainda pais e filhos, quando a gente olha para essa complexidade de pais e filhos, a gente está olhando para algo muito importante na nossa vida. Se eu olho para o meu pai e vejo que no meu pai construído, tá? Porque esse pai pode estar projetado numa relação homossexual, por exemplo, ele pode estar projetado numa mulher que é muito yang, que é muito batalhadora. Não, batalhadora eu nem gosto, tá? Porque essa é uma qualificação que aquela que fica em casa também é batalhadora. Mas eu digo assim, que é mais yang, que é aquela que sai, que vai trabalhar, que vai buscar os recursos, que toma atitude, que toma a frente. Então, ela é yang, tá?
Então, a construção desse papel do pai está projetado nessa mulher, de alguma maneira, nessa relação homossexual. Então, ainda assim, são papéis de construção que nós temos interno, tá? E nessa construção do Yang, quando eu olho para esse que representa o meu pai, que representa o Yang, e eu vejo nele uma força, e ele me incentiva a ir para fora, né, sair de dentro, né, do clã, a ir para fora, a buscar a minha sobrevivência, vamos dizer assim, ele me incentiva a minha vida profissional. Porém, a minha vida profissional, para poder sair de casa, ela está pautada e baseada na minha relação com a minha mãe. Nossa, como assim? Com a minha mãe. Porque a mãe é a provedora inicial, é aquela que te amamenta, que te dá o alimento, que te traz essa prosperidade interior. Se a sua relação com a sua mãe é escassa, se dentro dela existe muita falta, isso vai impactar na sua prosperidade, na sua vida. Por quê? Porque você vai, de repente, se sentir esvaziada, por exemplo, de amor, né, do amor materno, e aí isso você vai ficar buscando se desenvolve uma carência, claro, todos nós temos isso, independente de cor, sexo, raça, religião, todos nós trazemos essa carência, né, esse vazio, esse buraco, e a gente se sente muito esvaziado, então você não sustenta a prosperidade que chega para você. É como se aquele leite que a tua mãe, que aquele momento que você esteve com a sua mãe foi tão prazeroso, né, do aleitamento, naquele momento que ela não pode te dar mais atenção, porque ela tem que agora oferecer esse seio para o teu irmãozinho, tua irmãzinha mais nova, e você perde esse local, né, de sustentação, de prosperidade, você se sente esvaziado da prosperidade e vai ficando esse vazio. E parece que você não cria, né, que você constrói uma crença de que você não é merecedor, de que você tem que estar sempre buscando leite, que você tem que estar sempre chamando a atenção da sua mãe de alguma maneira. E isso, gente, impacta na nossa vida, na continuidade da nossa vida, na vida profissional, na vida de relacionamentos. Então, gente, quando a gente olha isso nas constelações, isso traz um resultado para a nossa vida muito interessante. Porque conforme você vai voltando para o seu papel, conforme você vai desatando os nós que estão aqui na tua rede, ela começa a trabalhar de uma forma mais fluida, de uma forma mais saudável para você. Não para o constelador, para você. O constelador ele é um facilitador. Volto a esse ponto, vou voltar inúmeras vezes, porque tem gente que anda aí meio que endeusando consteladores. Gente, constelador não é salvador. Ele não está lá para salvar a tua dor. O constelador, ele está ali para cumprir o papel dele de um facilitador para que você resolva as suas questões internas. Mesma coisa, eu me refiro, por exemplo, a terapeutas que o pessoal acaba endeusando. Não existe Deus. Presta atenção, gente, não existe. Existem bons profissionais, isso sim, bons profissionais que vão ser facilitadores para você encontrar o seu ponto de equilíbrio, que vão facilitar você a percorrer o seu caminho interno, porque só existe autocura, só existe o caminho que você percorre para você, para buscar dentro de você o seu ponto de equilíbrio. Eu não posso te colocar no teu papel, eu posso facilitar você a encontrar o seu papel. Isso eu posso, isso eu faço. Tá? Eu não posso tomar a sua mãe para mim, a sua mãe para você, aliás. Eu posso te levar a tomar essa mãe para dentro de você e fazer as pazes internas com ela. Ah, mas eu fui abandonado. Ah, mas eu sou adotado. Ah, mas... Então, você teve a chance de nascer e esses pais não puderam te dar esse suporte. E a sua necessidade de aprendizado estava em integrar, em se conectar
a um outro sistema para compartilhar com esse sistema, talvez um buraco, né, ou uma exclusão que o seu próprio sistema tenha vivenciado e que você está compensando no sistema do outro. E esse vai ser um tema para uma outra abordagem também, porque é importante a gente olhar para isso, tá? Então, gente, relacionamento pais e filhos é muito importante. Como você se relaciona com esse pai, com essa mãe que está construído dentro de você, aqui dentro, é o pulo do gato, é a chave para você sair de todos os seus enroscos de relacionamento, de todos os seus enroscos profissionais, de todos os seus enroscos de prosperidade. Tá? Ai, mas então, mas quantas constelações eu tenho que fazer para resolver isso? Não sei. Não sei. Como não sabe? Ué, não sei. Não sei qual é a complexidade da sua questão. Eu não sei como que você vai permitir ou não que a energia volte a fluir. Eu não sei. Eu não sei. É importante, quando você entra num processo terapêutico e quando você entra num processo de constelação, você saber que a constelação, você faz, né? Você vivencia o processo, ela vai ficar ressonante no mínimo 6 meses. Porém, há pessoas que precisam de estimulações mais próximas. Ah, eu fiz uma constelação, mas não fez efeito nenhum. Não é que ela não fez efeito nenhum. Ela está fazendo efeito. Ou o teu emaranhado ainda estava mais complexo, ou você não olhou para o primeiro ponto do nó. Sabe quando a gente pega ali um emaranhado de um novelo? Tem várias enroscos ali no meio. E você resolve que você quer começar pelo enrosco do meio. Não vai surtir efeito. Os outros enroscos vão ficar mais emaranhados. Então, você precisa fazer o quê? Naturalmente, né? Se você parar para pensar, você tem que começar pelos que estão de fora para ir desemaranhando, né? Desatando esses nós, para que você possa chegar nesse miolo, onde está o maior enrosco. Ou até nem quando você chegar, você vai se surpreender que não estava lá, porque aí você já foi tirando os enroscos que estavam na órbita, e quando você chega no meio, aquilo já está mais fluido. Então, tem gente que faz uma constelação por ano, tem gente que faz a cada 6 meses, tem gente que faz a cada 2 meses, tem gente que faz uma hoje, vai fazer daqui 4 meses, aí depois de 4 meses, daí 1 ano vai fazer, ou sei lá, isso é processo da constelação. Porém, é algo importante que eu quero deixar para vocês. A constelação sozinha, não resolve. Por que não resolve? Porque precisa dar os próximos passos possíveis após essa constelação. Que adianta eu falar, olha, tem um nó aqui, tem outro aqui, tem outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, tá? Nós desatamos esse aqui. E esses outros, como é que estão? Enroscados. Aí, o que eu faço? Eu faço uma continuidade no processo terapêutico, seja com o seu psicólogo, psicanalista, seja com o seu coach, com o seu PNL, com a sua hipnose, seja da forma como você quiser, tá? O importante é que você dê continuidade, porque se você não dá continuidade, você lá ali na frente você vai dizer assim, eu fiz, mas não adiantou nada, é uma porcaria, essa coisa não serve para nada. Não é assim que as pessoas fazem? Elas passam pelo processo e depois saem por aí invalidando o processo, ou porque mexeu em algum ponto que ela não queria que mexesse, ela ficou incomodada, ou porque ela queria que fosse varinha de condão, Harry Potter, qualquer coisa do gênero, e isso não acontece, tá? Porque processos internos precisam trabalhar onde? No externo? Não, no interno. Por isso que a continuidade dentro de um processo terapêutico é importante. Não é empurroterapia. É uma questão de você entender que tudo tem um fluxo, tudo tem
um movimento. Se você começa um movimento e para, ué, você quer o quê? Se você começa, não, agora eu vou ser um atleta, então eu vou começar a correr. Eu vou correr 4 quilômetros por dia. Show! Vá mesmo. Só que no primeiro dia você anda 1.000 metros, quando chegar lá na frente, você tá lambendo o chão de cansado. Não, eu vou correr os 4 quilômetros logo de cara. Ok, chega lá na frente, você tem uma descompensação cardíaca. Tá cheio de gente, né, que é atleta de final de semana, só final de semana, e aí vai, não, eu vou dar tudo no meu jogo de futebol e tem um infarto. Quantos casos acontecem assim? Por quê? Porque não soube adequar, não soube treinar o seu organismo, né, o seu sistema para isso, tá? Então, quando eu falo que o processo terapêutico ali é importante, é nesse sentido mesmo, gente, é muito importante. Para que você possa dar continuidade na sua vida, olhando os próximos passos possíveis. Porque nós temos um tal de um sabotador interno que ele é extremamente eficiente, muito eficiente. Esse sabotador interno, você não identifica, porque quando você identifica, ele deixa de ser sabotador, né? Esse sabotador interno, ele vai descobrindo brechas, uma brechinha aqui, outra ali, e ele incide por aí. E qual é a intenção do sabotador? Ah, ele tá aí para me fazer mal, para me sacanear. Nananina não. Não. O sabotador, quando ele aparece para te proteger, porque é uma forma irracional, né, de se cuidar, de se preservar, de autopreservação. Não, eu vou continuar com o meu sofrimento conhecido, porque vai que o outro é maior. Vai que o outro que aparece vai me fazer mais estrago. Eu vou sentir mais. Então, eu prefiro ficar com a minha dor conhecida do que escolher uma felicidade improvável. Ou provável, mas eu tenho medo da felicidade também, né? Eu tenho medo do sucesso. Vai que eu dou certo. Eu tenho medo de dar certo. Mas como que eu vou ter medo de dar certo? Que absurdo. Mas eu tenho medo de dar certo. Por quê? Porque vai acabar esse referencial de reclamações, você vai satisfazer a sua carência. E a constelação, ela vem para te ajudar nesse sentido, gente. A constelação, ela vem para te ajudar a encontrar o primeiro nozinho para você desfazer. Aí vai vir o segundo nozinho, vai vir o terceiro nozinho e você vai desenroscando nós. No processo terapêutico, depois, no pós, você vai desenroscando esses nozinhos que ficaram lá parados, que estão na tua vida há tanto tempo, que estão alimentando o teu sabotador, que estão alimentando as tuas frustrações, que estão alimentando aquela crença de que você não é merecedor. Porém, você é merecedor. O tempo todo você é merecedor. Você é merecedor de qualquer coisa que você quiser para a sua vida. Qualquer coisa, gente. Ah, eu quero mudar para as Bahamas. Ué, vai. Ah, não, mas eu não mereço isso. Ué, por que você não merece isso? Né? Então, pessoal, nós temos a possibilidade de escolher. Isso é importante, né? Mas a gente só pode escolher quando a gente percebe, quando a gente reconhece as possibilidades, né? Como que eu vou escolher? Aí eu vou escolher entre este e este. Como que eu vou escolher entre este e este? Eu só posso escolher entre este e esse se eu souber o que é esse, se eu souber o que é esse. Se for nas cegas, eu não tô escolhendo. Eu tô só me jogando. E a gente vive fazendo isso. Então, pessoal,
fica aqui a sugestão para vocês. A constelação, ela não é só familiar, a constelação, ela vai muito além da família. A constelação vai em contato, vai se aprofundar, ela vai nos facilitar o caminho de encontro com o nosso próprio eu, tá? Isso é constelação. E eu convido vocês, sim, convido vocês a constelar. Constele uma vez na vida, para você sentir como que é o processo dentro de você. E depois você vê o que você vai fazer com esse conteúdo, não é? Olhe para alguma questão de repetição na sua vida, uma repetição que vem lá dos seus ancestrais, e que aquela estratégia foi muito boa para a época deles e que hoje já não é mais. Escolha um tema. E se você quiser fazer uma constelação comigo, entre em contato no 11 99 287 5875, tá? Que eu vou estar em contato, eu entro em contato com vocês, tá? Tem aqui no feed, tem o número, tá? Se vocês quiserem, é 99 287 5875, é 11, tá? Porque é São Paulo, e código do país é mais 55, tá? Para quem tá assistindo de fora, quiser. As possibilidades de constelação que eu faço é presencial no individual ou online, em grupo, tá? Constelação em grupo, que pode ser online também, mas eu particularmente em grupo é de uma riqueza fantástica, então eu acho muito legal, tá? Ou online à distância, também isso é possível. Ou em grupo à distância, mas é mais complexo. Eu gosto muito mais da constelação ao vivo, porque a gente tem essa interação, né? E a online, ela é muito legal, porque a gente trabalha com recursos bem interessantes também, mas aí eu prefiro que seja só individual, tá bom? Bem, pessoal, para mais informações, gente, entra em contato, vocês têm aí as minhas redes, tem o Face, tem o Instagram, tem o canal no YouTube, tá? Todos esses programas vão para o YouTube também, fica lá registrado, para você poder assistir de novo quando você quiser, tá? O meu canal no YouTube é Nirley Crespi, ok? E no Face é Nirley Crespi, né? No final, vocês podem entrar em contato, esse é o meu pessoal, pode entrar em contato também pela rádio, pode entrar em contato no meu Instagram, que é @NirleyCrespi. E tenham, então, uma linda semana, pessoal. Pensem a respeito, olhem para vocês com muito amor e com muito carinho na questão desse autoconhecimento, desse desatar de nós, para que a sua prosperidade, para que o seu sucesso de relacionamento possa se verificar na sua vida, tá bom? Tenham uma linda semana e até a próxima. Namastê, Shanti.